Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um tema que aflige muita gente. Aflige no sentido de, como é que eu interpreto isso, né? O que é isso? Então, hoje nós vamos falar sobre as muitas moradas do Pai. Jesus teria dito, na casa do meu Pai há muitas moradas. Que moradas são essas aí? Tem prédio, tem edifício, tem casa, tem maloca, tem oca, tem alguma coisa assim? Os espíritas dizem que a pluralidade dos mundos habitados. Os católicos dizem que é, sei lá, o paraíso, alguma coisa assim. Outros falam de N coisas, né? Os planetas, a vida de uma coisa. Então, hoje nós vamos falar sobre essas possibilidades todas, ou então tentar destrinchar que a Bíblia é cheia de simbolismos, né, de interpretações, cada um dá a sua, e isso é bom, porque a gente procura chegar num consenso, num debate saudável. Né? Eu trago aqui, mais uma vez, meu querido amigo e irmão Paulo Iannuzzi, um autodidata, um estudioso, uma pessoa adequada para nos ajudar a esclarecer essa enigmática, eu considero enigmática, né? Eu posso interpretar a minha maneira. Eu olho para cima, eu vejo esse universo fabuloso aí, esse universo que eu enxergo, né? É óbvio que deve ter gente, ou seja lá o que for, deve ter vida. É melhor a gente falar vida nesses lugares aí, né? Então vamos lá, vamos chamar o meu querido amigo e irmão. Como é que você está, Paulo? Tudo bem? Oi, querido, como vai? Tudo bem? Melhor Prazer agora. recebê-lo. Prazer é meu, mais uma vez, obrigado por esse convite. É sempre um prazer e uma satisfação, de verdade, de coração, estar aqui com você, amigo de tantos anos. E, como sempre, agradecendo a presença de todos vocês que estão aí nos ouvindo, nos apoiando, prestigiando esse trabalho. Muito obrigado a todos, sejam bem-vindos. Isso é legal, a gente, quando você vem, quando vem outros amigos, é porque a gente já criou uma grande família ao longo desses 30 anos, aí, ou mais, né? Então, É verdade. São pessoas afins, são pessoas que falam a mesma língua. Então o que a gente fala aqui, todo mundo vai entender, porque nós falamos a mesma linguagem, nós estamos praticamente na mesma vibração, né? Então, assim, é um papo legal, um papo sadio, um papo de troca de ideias, um papo de esclarecimento, onde ninguém é mais do que ninguém. Isso, as pessoas se sentem bem exatamente por isso. Estão sentados numa sala, batendo um papo entre amigos e irmãos. Paulo, que vamos supor que ele tenha dito isso mesmo, né? Jesus, Cristo, que todo mundo conhece, assim está escrito na Bíblia. A frase é mais longa aqui, né? Até citei o versículo, acho que é Lucas que fala sobre isso, né? João, né? Isso, boa, boa. Então, na casa do meu pai há muitas moradas. Pô, eu posso interpretar isso de N maneiras, né? No seu ponto de vista, o que ele quis dizer com isso? E, rapaz, como você mesmo afirmou aí, mencionou, existe uma multiplicidade enorme, uma variação, um leque muito grande de entendimento a respeito disso. Cada um vai ter o seu particular. Entendo assim, porque são ensinamentos, como ensinamentos dos grandes mestres, como Jesus, por exemplo, aqui mencionado, independente de ele ter dito isso ou não, Isso. independente de ter um aspecto religioso, doutrinário, isso transcende a todo e qualquer aspecto, né? Quando nós nos deparamos com possibilidades cósmicas e dimensionais. E, ao se deparar com isso, você vai se encaixar, obviamente, dentro de um escopo ligado, como você mesmo mencionou, de uma outra forma, à sua vibração, à sua frequência vibracional, à sua assinatura vibracional. Tá? Então, quando Jesus disse, ou teria dito, não se aflija,
não se preocupe, não se tome de aflição, pois na casa do meu pai há muitas moradas, e quando eu me for, prepararei um lugar para vós. Isso. Quando voltar, os levarei para esse lugar. Independente de ter dito isso ou não, o cerne dessa questão é justamente a conexão com o divino, a conexão com o seu eu interior, com a sua centelha, com a sua mônada. Esse afastamento é o que produz muitas dúvidas. É bom separar aqui a dúvida saudável, né, que ela é necessária para os questionamentos e para a nossa evolução, da dúvida que vem justamente da perda da fé, da diminuição da fé, ou melhor, da restrição que nós nos permitimos no dia a dia que nós vivemos, da conexão com o nosso verdadeiro eu, com o nosso eu divino, com a nossa mônada. Esse afastamento faz com que tenhamos a dúvida aflitiva, o medo, que a tudo restringe. Por isso que um dos passos iniciais para o processo de eclosão da mente, de eclosão do seu eu, do seu ser, é o domínio do medo. Pois não tem como eliminá-lo, mas tem como dominá-lo, né? E dominar é muito diferente de controlar, porque esse controle, ou qualquer controle que seja, é ilusório. E dentro desse aspecto do domínio do medo, você expande a sua fé, a sua ligação com o seu eu divino. E como foi dito por ele, não se aflija, tá? A grande dúvida, o grande medo da grande maioria das pessoas é o que existe no pós-vida, o que existe depois da morte, o que existe, para onde eu vou, o que eu vou fazer, o que me espera do outro lado. Esse tipo de dúvida, em essência, é o mesmo com respeito à dúvida que o indivíduo tem ligada ao seu amanhã, ao seu futuro. O que será de mim? O que acontecerá amanhã? Como será a minha vida amanhã? Enfim, isso tudo se dá, mais uma vez, no meu entendimento, o afastamento do seu eu, que gera aflição, o afastamento do seu eu divino, que gera dúvida, que gera medo, que gera o que já foi dito até aqui por outros muito mais capacitados que eu, com respeito ao trazer o presente. A própria física quântica avança no sentido do que o conhecimento antigo já sabia. Não existe passado, nem futuro, nem presente. O que existe é um eterno presente. É tudo aqui e agora. Enquanto você trouxer do seu passado elementos para resolver aqui, você não abre espaço para viver o seu presente, que terá como consequência o seu futuro. E quando isso não acontece, quando você não abre esse espaço para viver o presente, porque o divino se encontra no presente, no momento, ele te fala ao silêncio, no presente, tá? Você não precisa, como já foi dito pelos grandes mestres, se preocupar com o futuro, tá? Então não precisa se preocupar com o que tem do outro lado, porque em verdade não existe outro lado, porque a morte não existe. A morte, como ela é colocada, e nós sabemos bem, ela não existe. É uma etapa física que se cumpre, e a consciência perdura ad eternum, porque ela é eterna. E nesse processo, né, a aflição que se dá justamente por esse afastamento, ela é até natural, e ela é desnecessária, porque, como o mestre disse, guardarei um lugar para vós, cada um estará, ou está, melhor dizendo, onde tem que estar.
de acordo com seus pensamentos, palavras e ações, de acordo com as suas vibrações, porque o fato de estarmos vivenciando uma experiência no plano físico, no corpo físico, não quer dizer que estejamos desvinculados de outros corpos, de outros elementos, de outras realidades, de outras dimensões que funcionam aqui e agora, só não nos percebemos disso porque fomos não só condicionados, como embrutecidos a partir da nossa escolha em termos coletivos, há milhares e milhares de anos, no aspecto do mergulho na tridimensionalidade, no materialismo, onde precisamos hoje, principalmente, de provas atrás de provas, precisamos provar que nós somos nós mesmos o tempo todo, enfim, né? Uma contraprova material que exemplifica a inversão que o Kali Yuga preconiza, né? Um período de Kali Yuga preconiza justamente uma inversão de valores, de conceitos, onde se procura a solução de tudo no campo material, no campo dos 1% do que é o universo. E sabemos que, em verdade, o nosso plano físico, o nosso plano material é um reflexo, é algo que espelha justamente o que, em planos superiores, o termo plano é aqui apenas citado de uma forma didática, não é bem assim. Estados de consciência superiores ou de maior sutilização, maior aceleração em termos vibracionais, com uma frequência maior, vão originar por reação em cadeia tudo que acontece no plano físico. Como já foi dito por Emmanuel, por intermédio de Chico Xavier, citando aqui uma máxima espírita, o telefone toca de lá para cá. Eu utilizo sempre essa máxima porque realmente é muito interessante. Tá? E dentro desse escopo, desse universo, você tem, independente, voltando a dizer, de aspectos religiosos e doutrinários, porque dentro do que, pelo menos, como eu entendo, que não quer dizer que eu esteja certo, e aqui não vai nenhuma crítica, isso é um fato. Sim. A religião e as doutrinas, como instituições e vistas e transmitidas e vivenciadas como tal, como instituições, o seu aspecto dogmático ele condensa e restringe e engessa certas concepções mentais, concepções do universo. Então, vemos algo muito interessante em que, por exemplo, a ciência atual, mesmo com as suas limitações ortodoxas materiais, predominantes ainda, ela avança muito mais rápido em conceitos cósmicos do que as próprias religiões, que ficam engessadas em determinados aspectos. Bom, nós verificamos como fato, hoje em dia, infelizmente, a meu ver, que a fé e a ciência são inseparáveis. A doutrina e a ciência são irreconciliáveis. Então, numa visão puramente cósmica e, vamos dizer, por que não, fisiológica, da nossa própria natureza, de quem realmente somos, de onde viemos e para onde vamos, e como somos parte do todo, somos o tudo dentro do todo, não estamos separados de nada no universo. Assim como vemos no átomo, no elétron correspondente, por exemplo, dentro do estudo da física quântica, um estudo superficial, que o elétron, quando ele se correlaciona, qualquer alteração que ele sofra, e basta que o observador observe um determinado objeto, uma determinada situação, para alterar vibracionalmente a condição vibratória
molecular, subatômica e do elétron daquele elemento, daquele aspecto. Né? E do outro lado do universo, do outro lado da galáxia, ou do outro lado do sistema, seja lá onde for, um elétron da mesma natureza correspondente, de uma forma instantânea, segundo a física quântica, sofre as alterações que esse primeiro aqui sofreu, na correspondência do elétron. Tá? Ou seja, qualquer alteração que seja feita num determinado elétron, o seu correspondente a algum outro ponto do universo, instantaneamente vai sofrer a mesma alteração. Isso significa, no mínimo, que tudo está interligado. Então, a questão do próprio termo morada, que etimologicamente significa algo a habitar-se, né? Algo para moradia, algo para habitação, etc. Até o termo, nesse sentido, ele tem um significado, creio eu, bem mais profundo, amplo e abrangente. O que realmente viria a ser, ou vem a ser, uma morada no contexto em que o Cristo disse. Tá? Ou seja, é realmente um local, como nós vimos, estudamos e experimentamos também, vivenciamos, experienciamos com respeito ao conhecimento vindo do Oriente, determinados termos são mais profundos e não existe, em verdade, como nós entendemos, nos é passado assim, sob uma forma didática de entendimento, porque ainda não temos o alcance aqui no plano físico para percebermos a total realidade de todos esses processos. O termo plano ou termo local, ou loca, para o sânscrito, significando justamente um lugar, né, é ligado justamente a esse termo a moradas. O plano astral é um lugar, o plano mental é um lugar, os planos dimensionais são lugares, ou em verdade são estados de consciência, são estados vibracionais, dimensionais, como em camadas vibracionais, como uma gigantesca cebola, em que o plano físico é uma camada vibracional mais densa. Ou seja, a diferença entre tudo que existe no universo, como já colocou no Kybalion a segunda lei de Hermes, tudo que está em cima é como está embaixo, e a lei da vibração, terceira lei de Hermes, tudo vibra no universo. A diferença entre essas frequências é que vai determinar justamente a diferença do nível de consciência, do nível vibracional que cada um tem naquele momento evolutivo, que vai corresponder justamente a esse estado de consciência em que nós interpretamos como um local ou uma morada. E, nesse aspecto, a observação é infinita, pois temos no plano físico e multidimensional N planetas, N moradas, N situações justamente de evolução, tá, no universo. Temos a multidimensionalidade não só no nosso planeta, como no universo de uma forma geral. Temos justamente a expansão da energia divina por intermédio do Logos, nutrindo todo um sistema estelar como o nosso, de vida, de evolução, a partir daí criando as hierarquias específicas. Já pararam para pensar qual seria a morada de uma hierarquia angélica? Aí é que está. Deixa eu te interromper um pouquinho. Vamos lá. Você está no caminho certo aí para a minha pergunta. Tudo isso que você está falando, a gente lê, a gente acredita, a gente ouve em palestra, a gente repete, a gente chega, inclusive, a tomar como nossa verdade. Aí é que mora o perigo. Exato, só que a gente não tem certeza disso. Eu não tenho certeza. Tudo que você está falando, né, eu e mais um monte de gente, não consegue alcançar. Não consegue alcançar por falta de nível de consciência, por vibracional, N coisas. Aí
Isso não é fomento, o que eu vou falar não é fomento, hein? Sim, sim, sim. Aí o cara vai lá, usa uma droga alucinógena, fuma alguma coisa que muda a cabeça dele e ele começa a ter acesso a tudo isso que nós estamos falando. A pergunta é: pô, ele está viajando, ele tá vendo delírio, tudo isso aqui. Nós estamos aqui, o que nós estamos imaginando sem fumar nada, sem cheirar nada, e sem se. Nós também estamos delirando em termos. Você está aí captando o que eu quero dizer? Então, Perfeitamente. qual é a licitude disso? Por que, que essa busca, muitas vezes, para o caminho errado, que é o caminho de umas opções não devidas, não boas para o ser humano, em busca de respostas para isso aqui, será que não é porque uma boa parte disso é porque a gente não as consegue, com todo esse esforço, a gente vai para a escola, a gente vai para estudos, a gente entra em entidades, a gente entra em grupos, a gente entra em associações, a gente lê livros e tudo isso aqui, e não muda, rapaz. A gente só fica ouvindo, a gente assimila o conhecimento do palestrante, às vezes reverbera na gente, né? Mas sem a certeza, e a gente começa a passar para frente. Fala sobre isso, Paulo, que é bem inerente ao que nós estamos conversando aqui. Sim. Olha, querido, a questão, a meu ver, é bem simples, né? Embora seja complexa ao mesmo tempo. Sim. Mas o caminho é um. Então, nós, como até falei ainda há pouco, fomos condicionados e embrutecidos a partir de um mergulho no materialismo. Muito bem. Isso aí detonou, originou uma série de reações em cadeia que continua até hoje. Cada reação origina outras tantas, né? Como, a grosso modo, numa analogia, não sei se adequada, a árvore da Kabbalah, a árvore sefirótica, Sim. em que cada sefirá gera uma árvore inteira. E assim sucessivamente. Então, nós estamos num processo em que cada fruto gera outro galho, que gera outro fruto, que gera outro galho, ao longo de milhares de anos, num processo de condicionamento e embrutecimento, que, num momento de acordar, não digo nem despertar, que despertar é algo muito mais profundo, mas no processo de acordar, vamos dizer assim, recuperar, entre aspas, esse tempo perdido, evolutivo, é um processo que demora porque é um recondicionamento vibracional intenso e que não dura uma só vida, né? Enfim, você citou aí o indivíduo que usa drogas. Ele vai acessar, de acordo com o estado vibracional dele, uma vez que vibração atrai vibração, sabe-se lá o que ele vai ver, o que ele vai acessar, o que ele vai experimentar, né? Algo que demoramos e muitas vezes nem conseguimos, com anos de técnica de prática, né? Onde ele, forçando uma barra, arrombando uma porta, né? Isso, faz, mas obviamente vai deixar consequências, e consequências às vezes funestas para a sua saúde física e mental, porque foi um caminho não natural, que obviamente tudo que fazemos na vida tem consequências. E, como você bem citou, estudamos, praticamos, etc., ao longo da vida, mas pouco ou quase nada acontece porque são milhares e milhares de anos, em termos coletivos, de um condicionamento que não se recupera da noite para o dia. Por isso que a mudança de uma raça raiz para outra inclui a mudança, inclusive fisiológica, do ser, em termos coletivos, que está evoluindo. Sabemos que os lemurianos foram bem diferentes dos atlantes, que foram bem diferentes de nós, raça ária, e a sexta raça raiz, a próxima, será bem diferente do que temos hoje. Isso é um aspecto evolutivo que serve também para otimizar e zerar determinadas tendências. Nós, aqui na raça ária, acumulamos tendências anteriores, não só atlantes, mas, de uma forma geral,
a humanidade, o que não foi cumprido na terceira cadeia lunar, por exemplo. Então, não é de uma hora para outra. Isso, né? Lembrando do Satya Yuga, período de ouro que viveu a Atlântida no seu início, onde os chamados deuses, entre aspas, como vieram com fome, os espíritos, aqueles que encarnavam, os espíritos da verdade, né, estavam por aí, as almas preparadas, encarnadas, assimilavam as leis naturais e as praticavam como uma observação no sentido que o contrário disso estava contrário ao Dharma, não tinha nenhum sentido ir num caminho fora da lei. E por isso mesmo não havia necessidade de registros, né? Ou seja, o divino era vivenciado normalmente. E esse processo, a partir do Desce de Atlante, no mergulho na materialidade, muita coisa no nosso processo evolutivo ficou comprometido. Muitos bloqueios no nosso cérebro ocorreram, muitos bloqueios no nosso DNA, que é a parte do DNA que é considerado DNA lixo, que de lixo não tem nada, faz parte justamente da nossa ligação com o eu divino, sim, ativando no seu fator epigenético áreas do cérebro que estão adormecidas, que transformariam, como já ocorreu no passado, o que nós hoje consideramos paranormal, o que já foi normal e voltará a ser. Tá? A droga ativa isso? A droga ativa essa... Ativa. Aí é que está. De uma forma totalmente... tem o seu custo, como você disse. Funesta, tem as suas consequências graves, evidentemente. Como foi dito aqui, arrombar um portão, violar um cadeado, né? Então, o processo natural disso, da interligação mais consciente com outras realidades, com o nosso verdadeiro eu, se torna difícil pela própria condição coletiva do ser humano não estar voltada para esse tipo de realidade, né? O que a maioria das pessoas quer, mesmo acreditando nisso, e já o fato de acreditar não é o suficiente, porque acreditar supõe-se um sistema de crenças, é diferente da fé, da convicção, onde você está convicto, você sente aquilo funcionando dentro de você, é diferente de acreditar, e mesmo assim, quem está já nesse caminho, né, não consegue lograr êxito. Por quê? Está interligado a um processo geral ou uma matrix, da qual ele precisa se desvincular para conseguir algum resultado nessa reconexão. Tá? E isso demanda esforço, demanda trabalho, demanda comprometimento, que são, hoje em dia, palavrões para a grande maioria das pessoas. O objetivo da maioria, infelizmente, ainda é o emocional, ainda é o material, e precisamos de uma massa crítica, como se fala por aí, mínima, para começar uma alteração vibracional no coletivo. Né? E isso não se dá de uma hora para outra. Quando você tem uma coletividade voltada, ou a uma grande parte dessa coletividade voltada para esse tipo de interesse, você gera, obviamente, uma onda vibracional favorável que pode atingir outros que não estão nesse escopo. Tá? Mas adianta muito um processo. E sabemos que as vibrações negativas, elas primam pela quantidade, enquanto as vibrações positivas de luz vibram pela qualidade. Tá? Por isso que existe uma grande frase que diz: cada alma que se eleva, eleva o mundo. E isso é uma verdade. Agora, para entrar nesta onda, é preciso que o indivíduo se abra. E poucos estão dispostos a se abrir verdadeiramente. Por isso que o processo de Kali Yuga é tão intenso,
Porque tem gente que está acordando? Tem, mas ainda não é o suficiente para o planeta. Tem gente que está acordando ou sendo acordado na marra? Tem, porque é preciso evoluir. Tem gente que não quer acordar de jeito nenhum? A maioria, né? Porque prefere, por medo, o seu comodismo material habitual, pensando nos seus desejos, caprichos e prazeres não só de amanhã, mas principalmente daqui a pouco. Porque o nível, vamos dizer assim, como até a Cabala ensina, o nível de alma de umas pessoas não tem a mesma frequência de outras, porque, embora todos estejamos aqui neste planeta, nem todos estão no mesmo nível evolutivo, claro, nem vibracional, de compreensão e estágio vibracional para alcançar o que outros estão alcançando. Porque o planeta como um todo tem uma frequência vibratória que ainda permite todo tipo de manifestação evolutiva, cujo processo de elevação vibracional a nível planetário já começou, mas terá um clímax, não se sabe quando. Uns dizem uma data específica, outros dizem outra, outros falam sobre o período. Eu, particularmente, não acredito em datas. Eu acho data uma fria. Com certeza. Então, é algo muito delicado. Sequer compreendemos o conceito de tempo, né, Paulo? Pois é, exatamente. Tempo, em verdade, é uma ilusão, ele passa para cada um de uma forma diferente, depende do seu estado de espírito, e o tempo, como nós conhecemos e vivenciamos, é uma convenção, um intervalo entre dois eventos, convencionado pelos ponteiros do relógio, pelos movimentos da Terra, e assim pelo ritmo biológico ou biorritmo de cada um. Enfim, isso tudo é determinado, o tempo é determinado por fatores externos, de fora para dentro, e não de valores internos, que é a verdadeira solução para encontrar o caminho que você, grego, citou ainda há pouco, e que leva tempo, esforço e comprometimento, sempre de dentro para fora. E aí o indivíduo precisa estar tranquilo, com respeito ao, entre aspas, tempo que isso possa demandar, porque é de acordo com o ritmo de cada um, né? Não digo o mérito, mas o ritmo, porque Deus, o divino, não nos qualifica por mérito, porque a graça de Deus é derramada o tempo todo, a todo instante. Nós é que não aproveitamos devidamente a graça que a todo segundo o divino derrama sobre o universo inteiro e sobre nós, né? Nós, com nosso ego, nosso orgulho, nossa vaidade, temos a pretensão de recusarmos ou estarmos voltados para interesses diferentes do que verdadeiramente deveríamos estar. Por isso, a dificuldade, principalmente no coletivo, de ingressarmos, ou melhor, reingressarmos nesse processo, cuja consequência são as moradas infinitas, multidimensionais, ou até mesmo físicas, universo afora, e até mesmo no interior do nosso planeta. E como Jesus disse, eu teria dito, não se aflija, não te preocupes, porque guardarei um lugar para vós. E nós, dentro de pensamentos, palavras, ações, emoções, também preparamos, consequentemente, o nosso lugar, entre aspas, o nosso loca, que é o estado vibracional e consciencial que nós vamos adquirindo através dos nossos pensamentos, palavras e ações. Escolha nossa, sempre. Um exemplo da mesma forma, né? Não sou eu que estou dizendo. Isso aí foi até, vou repetir aqui, se você me dá licença, eu não me lembro o nome dele, mas você sabe quem é, um senhor do Paraná que falou sobre intraterrenos e embocaduras lá do Paraná. Ele falou uma coisa muito interessante e é uma verdade. Da mesma forma que com a tecnologia de hoje, nós criamos bunkers subterrâneos, locais subterrâneos,
com N recursos e mantimentos para nos resguardarmos anos debaixo da terra de um holocausto nuclear, por que não é possível? Por que é tão difícil, na cabeça de alguns, primeiramente aceitar, ou pelo menos conceber a ideia que existia uma civilização superior a nós, que deixou como legado conhecimentos da Índia Antiga, dos Vedas, dos tibetanos, dos chineses, dos egípcios, principalmente, que foram os Atlantes, foi a Atlântida, com uma tecnologia muito superior à nossa. Nós não temos nem ideia do que eles dominavam, e eles dominavam, e era uma raça raiz em relação, teoricamente, à nossa raça ária, ainda com processos evolutivos que precisavam desenvolver, né? Aquém do que nós desenvolvemos, teoricamente, somos uma raça superior em termos evolutivos, cumprindo, teoricamente, determinados pontos que cabem a nós e que os atlantes deveriam ter cumprido. Mas isso é uma outra história. Por que é tão difícil conceber a existência de uma civilização dessa, com uma tecnologia tão alta, e que, observando isso no período de Poseidones, tá? 14 mil anos atrás, para mais até, que o grande dilúvio viria, cobriria a maior parte da terra, e criaram fortalezas e cidades debaixo da terra, 20, 30 quilômetros abaixo da superfície. Tinha uma tecnologia muito superior à nossa. Se nós fazemos isso, por que eles não podiam fazer? Com certeza. E mais, por que eles... Aí muita gente pergunta, por que o ET não desce? Por que não desce uma nave na frente de todo mundo? Por que eles não se mostram? Por que o intraterreno, se existe mesmo, não aflora, não se mostra? Aí eu vou me colocar na posição do intraterreno ou do extra. Para que eu vou fazer? Por que motivo eu tenho que sair de dentro da Terra para me mostrar, para provar que eu existo? Eu não preciso provar nada a ninguém, muito menos a mim mesmo. Para quem? Para uma civilização da superfície que não tem a menor credibilidade e não merece a menor confiança? Com certeza. Vai fazer exploração turística em cima do que eu apresentar aqui? Que vai utilizar a tecnologia salvaguardada deles para uso beligerante, militar, arma de destruição em massa para acabar com o vizinho? É para isso que eu vou aflorar e me mostrar? Evidente que não. É um raciocínio lógico, hein? É um raciocínio lógico, não é viagem. Não é viagem. Então, é o que faríamos, por exemplo. Com certeza. Então, a humanidade chegou num ponto de queda em que ela adquiriu uma imaturidade tão grande, consciencial, coletivamente, que impede justamente um contato maior com outras realidades de fora do planeta, o interior do próprio planeta e muito menos multidimensional. Quando você fala isso, Paulo, deixa eu entrar com um gancho. Manda ver. Nós temos aqui a doutrina espírita, que você conhece bem, ela fala da pluralidade dos mundos habitados. Seres que aqui não se enquadram mais, porque o planeta é de expiação, ia passar de regeneração, e esses seres, essas almas, sei lá o que a gente pode chamar isso, vão ser alocados em outros lugares, que também pode ser que esteja dentro do contexto das muitas moradas. De acordo com a minha vibração, eu vou sintonizar com aquilo lá. Eu vou para a minha fonte emissora, quando eu sair daqui. E temos também o que você está citando agora há pouco, que é exatamente que fecha a roda, vamos dizer, que é a questão de vida em outros planetas. Não dessa forma espiritual nem nada, nós estamos falando de vida física. Essa pluralidade Por que é só aqui? Então, a nossa equação de Frank Drake, que a maioria de nós conhece, que a gente está nessa área aqui, nossa, bilhões, milhões de planetas habitáveis. Então,
O leque é muito grande, realmente, dessa casa, da morada do pai, não é isso, Paulo? Sim, sim, não tenha dúvida. Então, a gente fala muito em aspecto multidimensional, etc., mas o plano físico, ele também é um processo evolutivo. Você coaduna com a visão espírita ou não? Até certo ponto, porque aí é uma questão particular. Eu não estou aqui para, Não, obviamente, claro, sua opinião. desmerecer nenhum sistema doutrinário, nada disso. Agora, na minha visão e até na minha experiência, o planeta, por exemplo, ele nem sempre foi de expiação. Tivemos momentos aqui que perduraram por muito tempo, Sim, de Idade de Ouro, de Satya Yuga. bem lembrado. Então, tivemos períodos aqui sublimes. Embora o planeta ele tivesse a mesma vibração, uma vibração parecida, densa, como a tem hoje, já reinou aqui, durante muito tempo, idades sublimes de espiritualidade, É isso mesmo. sublimes de ouro, como os gregos chamavam de ouro, de prata, de bronze e de ferro, o Satya Yuga do Rig Veda, de ouro, o Treta Yuga, o Dvapara Yuga e o atual Kali Yuga, atual que já dura milhares de anos, né? Ou seja, a contagem cósmica ela tem um escopo diferente da Com nossa certeza. pretensa sobrevida, porque a cada dia que passa, o ser humano acha que tudo foi feito para ele aqui e agora. Não é bem assim. Uma árvore demora a dar fruto, dá no seu tempo certo, no seu período certo. Então, existe hoje em dia uma pressa enorme em ascender, uma pressa enorme em evoluir, uma pressa enorme em ter conhecimento. Isso viola o ritmo da natureza, que pode ser acelerado, mas, como sempre, essa aceleração também vem de lá para cá. Então, por isso, citando mais uma vez o Cristo, ele diz: não te aflijas. Está se preocupando com o quê? É aquela velha máxima tibetana que, se tem solução, vai se preocupar por quê? Se não tem, vai se preocupar também por quê? Então, nós criamos um estresse vibracional enorme que se reflete no corpo físico, porque o estresse acelera o endurecimento das artérias, das veias, dos nossos órgãos, dos tecidos dos nossos órgãos, dos nossos músculos, criando cortisol em excesso, que vai jogar radical livre nas mitocôndrias das células e ficamos cada dia mais ferrados no sentido de uma respiração curta, torácica, inadequada, provocando cada vez mais estresse, numa reação em cadeia enorme, e é um reflexo do nosso estado interior, que aumenta cada vez mais devido à vibração que nós nos impusemos ou que nós nos permitimos, alterando o estado vibracional da água do nosso corpo, que já comprovadamente a água ela acumula muito rapidamente qualquer faixa vibracional pela qual seja nutrida, uma vibração densa ou uma vibração sutil, conforme confirmou o doutor Masaru Emoto. Sim. Trabalho com a água, lembrando que somos, em termos físicos, biológicos, 70% de água. Então, quando estamos dentro de uma vibração densa, compramos uma briga, uma ideia negativa, o que a gente faz? Uma autossabotagem. Sim. Joga isso para o coletivo. Quem tem, obviamente, já uma abertura para entrar em contato com o seu verdadeiro eu e trilhar o verdadeiro caminho, tá? Primeiro, tem dificuldade de sair da Matrix. Segundo, tem a dificuldade de estar isento, embora essa isenção não seja completa, porque você está encarnado aqui, dessa vibração coletiva reinante. Aí, nesse ponto, existe realmente a possibilidade de esse contingente vibracional denso de almas não permanecerem aqui, nesse planeta.
Isso já é uma outra história, né, em que, também, de novo, não te aflijas. Cada um tem que estar onde tiver que estar. Perfeito. Mas o básico, cumprimos um processo evolutivo aqui, dentro da ciência das idades. Isso é básico. Agora, é inegável que no universo existem inteligências, inclusive de caráter físico, que já transcenderam esses conhecimentos e os seus próprios processos evolutivos e interagem, não digo num auxílio, mas no cumprimento de um cronograma de trabalho, como sempre costumo dizer, juntamente com hierarquias de outros sistemas estelares. Você acredita nessa contribuição? Você acredita nessa contribuição, nessa interferência? Interferência não seria interferência, o termo é inexato. Mas você acha que outras civilizações realmente contribuem com irmãos ainda em outro nível evolutivo, ou seja lá? Qual é o seu ponto de vista a respeito, Paulo? Olha, eu penso, melhor dizendo, que existe sim uma contribuição, mas num nível que não conseguimos perceber ou conceber ainda, né? Porque o que concebemos é muito egóico e particular dentro dos nossos problemas, Com certeza. ou seja, nossos desafios. Não conseguimos ver macro não ainda. tem nada com isso. Coisas que nós criamos, cabe a nós resolvermos. Tá. Né? Então, dentro do que você falou, tem muita gente, e eu costumo sempre citar isso, muita gente iludida, o termo é esse, iludida, com a ideia de que uma frota de naves vem aqui resgatar um monte de gente, tá? Tirando desse holocausto que está no planeta e o que há por vir, que vem mestres da grande loja branca, da grande fraternidade branca universal, e que não é bem assim que funciona, né? Muitos têm a ideia equivocada sobre o que realmente é um mestre ascensionado, um feixe de mestres ou a própria grande loja branca. Esses vêm aqui salvar ou resgatar ou arrebatar aqueles que não passarão pela brasa, né? Ou seja, anjos, arcanjos, hierarquias angélicas que vêm aqui no momento X tirar A, B ou C da situação caótica que o planeta se apresenta, assistir tudo em órbita de camarote para depois voltar. Vai esperar sentado, porque não é assim que a coisa funciona, não. Pois é. Então, isso é atribuir ao cronograma de trabalho deles algo que não é de sua alçada e que é algo particular, terráqueo, terreno, produzido por nós e que nós temos que resolver. Porque, mal ou bem, o que vemos, por exemplo, num seriado Jornada nas Estrelas, até certo ponto existe a questão da diretriz de não interferência, né? Ou seja, essa contribuição ou interação existe até um determinado ponto, mas no coletivo, a menos que isso crie algo nocivo a outros processos evolutivos fora da Terra, Perfeito. Eles não interferem em nada. Eles não vêm aqui para ajudar, ou porque somos coitadinhos, ou porque eles são anjos salvadores. Algumas civilizações, não todas, que existe uma pluralidade de civilizações aqui atuando, mas muitas delas são de origem intra mesmo. As que estão de fora, nem todas vêm pelos nossos olhos, e algumas fazem parte da humanidade que está espalhada por aí. Porque a humanidade da Terra é uma parcela pequena da humanidade que está espalhada por aí. E eles não vêm como salvadores, vêm como nossos irmãos mais velhos, que, vez por outra, dão uma orientação de como devemos fazer ou que não devemos fazer para que cumpramos a resolução daquilo que nós mesmos criamos. E há milênios que nós criamos formas, pensamentos, a partir de pensamentos e, principalmente, emoções densas, egóicas, possessivas, negativas, que permeiam o astral baixo do planeta. Formas, pensamento densas que estão aí há milhares de anos criadas coletivamente. E agora que a conta chegou, está todo mundo reclamando. Não tem que reclamar. Falou bem. A conta chegou mesmo. A conta chegou.
Então, a questão é, mais uma vez, não se aflija. Faz o que você tem que fazer com amor no coração. Não ponha o pé na frente, dando um passo que você não pode alcançar. Faça humildemente o que você tem que fazer com amor e pronto. Adquira mais conhecimento, porque conhecimento alavanca até o evitar de riscos maiores, né? Salvando até a sua vida em algumas ocasiões. Conhecimento é fundamental, importante, mas não é determinante. Tá? Ou seja, é tudo de dentro para fora. Aí muita gente acha que eu vou fugir desse lance da música, por exemplo. A música, ela influencia enormemente, tanto aqui como em outras moradas. A música das esferas, a música cósmica. Então eu vou fugir de certas músicas de baixa vibração, só vou ouvir agora música New Age ou música clássica. Hitler era culto e ouvia música clássica, adorava Wagner, ele era pintor, vegetariano. E aí? Essas coisas externas, embora alavanquem, não são determinantes. O que vale é o que está aqui dentro, e isso precisa ser transformado para mais luz cada vez mais. E como se faz isso? Respeitando e trabalhando por si mesmo, servindo de farol para o próximo. E dentro do que for possível, né, dá o auxílio. Jesus, por exemplo, ele não saía, como Buda, Siddhartha, não saía distribuindo milagre por aí. Ele não saía distribuindo cura. Ele não saía distribuindo orações. Construindo templos. Não, ele curava aqueles que o procuravam, o que era pedido, e era dito, tua fé te curou. Aí muita gente pergunta, poxa, eu estou rezando para Jesus, estou rezando para A, B ou C, a minha irmã, a minha mãe, a minha amiga, o meu amigo, o meu parente não se cura do câncer. Jesus não curou todo mundo. Tem certas coisas que as pessoas precisam passar. Então, existe uma linha muito tênue entre a cura e o fato que ela tem que carregar. Para o aprendizado dela, ela precisa passar por certas coisas, como você já passou e está passando por certas coisas. Porque hoje em dia existe uma, vamos dizer assim, uma ganância virtual, uma ganância digital, no sentido de likes e likes e likes, e inscrições, visualizações, etc., na internet, e a distribuição da cura. Uma ganância de curar. Faça isso, você será curado. Aí tem esse método, garantindo uma coisa que não se pode garantir. Porque existe um momento de cada um, que vai depender, obviamente, do estado interior de cada um, e de como ele lida com isso, e como lida consigo mesmo e com o cosmos. Tá? Você chegou onde eu queria para a gente fechar, para a gente encerrar. Você deu certinho, chegamos no ponto certo. A casa do meu pai há muitas moradas, não se aflijam, você diz. Tem muita gente, e um grande número, talvez, eu não sei mensurar, mas o que falam as pesquisas, dos 8 bilhões de habitantes que nós somos hoje, eu acho que cerca de 2 bilhões são cristãos, né? Mais ou menos isso? Não sei, cerca de 2 bilhões são cristãos. Essas pessoas, a maioria delas, acredita nessas palavras, acredita que Jesus vai levá-los para a casa do Pai, nas diversas moradas, e está tudo beleza. E para isso, o que basta? Amar ao próximo, patati patatá, no bom sentido, não estou pejorando nada, seguir os 10 mandamentos e pronto. E seguir Jesus.
É isso mesmo? O caminho é esse, Paulo? Olha, eu vou colocar uma questão aí particular, né? Por ser uma questão pessoal, não é Claro. para ninguém seguir, evidentemente. Enfim, você colocou um assunto bem delicado, Muito delicado. muito delicado. Por quê? Porque, a meu ver, existe uma diferença entre ser cristão e seguir o cristianismo. O cristianismo ele foi instituído no Concílio de Nicéia. Foi. Antes disso, era um cristianismo primitivo, o cristão raiz. Como Jesus ensinou, e Jesus não veio criar religião nenhuma, como nenhum mestre veio, existe uma questão ligada justamente ao que ele basicamente realmente ensinou. Qualquer lugar, principalmente o eu, é um templo. Isso. Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. Exatamente. O maior templo que nós temos, ou melhor, a maior morada que nós temos, somos nós. Isso. Nosso corpo é o templo, o coração é o altar. Perfeito. A nossa Perfeito. mente é o que direciona o processo. Ou seja, independente de que morada for que você for parar quando sair daqui, a sua esse destino final, em verdade, já começa no aqui e agora. Então, como eu sempre digo, não adianta você ir à igreja, rezar e tomar a comunhão, não adianta você ir à sinagoga, fazer as leituras da Torá, não adianta você ir ao terreiro de Umbanda, ou de Candomblé, ou ir à mesquita, ou ir a onde quer que seja, onde for, se você sai dali e continua falando mal do vizinho. A alteração é de dentro para fora. E de dentro para fora é o momento que você escolhe. Não depende de nada, nem de ninguém. Porque chega do... É sua, o resto é alavanca. Chega do lado de lá, numa das moradas, eu ainda vou brigar, porque falo, pô, isso é morada que você me deixa, que você me manda, caramba? Não, foi a morada que você escolheu, segundo mas eu vou jogar a culpa em quem me prometeu uma morada, você entendeu? Tem muitas moradas e eu estou pensando que todas as moradas são legais. Aí falta de sorte dele, que ainda pensa assim, porque o ser humano ele tem essa tendência reativa e, atualmente, mais do que nunca, responsabiliza-se, joga-se a culpa é um negócio que não existe, responsabiliza-se uma situação ou outrem por aquilo que lhe acontece. Nós somos os únicos responsáveis por tudo aquilo que nos acontece. Você acabou de dizer. Não adianta você atribuir culpa ou responsabilidade a ninguém, porque, em verdade, começou com você. Você é o único responsável. Sim. Ah, mas eu não faço mal a ninguém. Hoje, eu não sei na vida passada o que você fez. Eu não sei o que um ancestral seu fez. Ah, mas foi meu ancestral. Ah, mas existe vínculo. Ninguém é chocadeira. Desculpe o termo chulo. Né? É polêmico, é o que nós estamos falando aqui, mas é real, é para fazer pensar mesmo, não é assim? Pensa que Sim. você está... Sim, ou seja, você segue os ensinamentos do Cristo mesmo, ou você segue um sistema que, em verdade, pouco tem a ver com o verdadeiro Cristo. Aí aqui está. É o que você falou agora há pouco também. Você frequenta isso, frequenta aquilo, tu sai de lá santificado e daí o teu comportamento lá fora é totalmente diferente. Você acha que você está enganando assim mesmo, está perdendo seu tempo. Então, não existe isso. E voltando à questão das moradas, que é o tema principal aqui, o que você faz é o que vai determinar onde você vai morar. Morada, né? Esse local, que na verdade não é um local, é um estado de consciência que você vai vivenciar. O que você mesmo criou, porque nós somos co-criadores, a cada pensamento, palavra ou ação você está criando no astral, principalmente no astral, outros elementos vivos, aglutinando formas de pensamento e aglutinando elementais. Pouca gente sabe disso,
mas isso acontece. Enquanto você não sublimar isso, você não avança. Essa sublimação começa no aqui e agora. Né? Pô, mas o que eu estou fazendo da minha vida? Isso que eu abracei em termos de ideia é realmente meu mesmo? Ou uma ideia que eu comprei de outro e que hoje eu vejo que não tem nada a ver, mas por medo, por orgulho, por ego, ou para aparecer, ficar na média, fazer uma média perante os outros, eu ainda sigo aquilo? Você é você mesmo durante o tempo todo? Um dos processos de transição de eras e expansão de consciência, reclusão de consciência, é você ser você mesmo o tempo todo, ou a maior parte do tempo, cada vez mais. Aí vamos chegar no ponto, até do nosso debate, o debate anterior, o que é consciência? Nós somos, como você mesmo intitulou naquele debate, nós somos o que fazemos, o que professamos. Exatamente. Quem é você? E o que é você? O que você está fazendo aqui? Transição de eras. O planeta, ó, uma nova era está batendo a porta. O que você está fazendo por si? Tá? É isso. Agora, a gente sabe que afinidade vibracional atrai afinidade vibracional. Isso. Quem tem que escutar isto, não vai escutar. Escuta 5 minutos, já desliga. Eu não sei, mas aí é que está. E eu ia, para a gente encerrar, eu quero que bom, pessoas inteligentes jamais nos levarão a mal pelo que nós conversamos. Eu sou um aqui que estou na frente da câmera aqui falando nesse momento. Eu sou um que eu não sei que morada que eu vou. Eu confesso aqui, não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. Eu não sei o que eu mereço, o que eu não mereço. Não sei. Não sei. Eu sei o que eu gostaria o lugar que eu gostaria de morar, mas para chegar lá, meus queridos, ali precisa muita lapidação, precisa muita sessão. Olha, Eustáquio, eu faço minhas suas palavras. Aí, ó. Como me foi perguntado naquela live, o que é consciência? Eu não tenho a menor ideia. Ou seja, ainda é isso aí, pô. Sinceridade é tudo. Para onde você quer ir? O que você quer? Eu vou te mandar. É isso aí. Sinceramente, eu não estou preocupado com isso, não. Não penso nisso e não estou preocupado com isso. Não, preocupado eu estou. Eu confesso que eu estou assim, porque já pensou? Eu vou para um lugar ruim ali, chego lá, pô, Greg. Sabe por que eu não estou preocupado? Porque eu estou fazendo a minha parte da melhor maneira possível. No seu ponto de vista, e eu também no meu, e se não for isso que nós... Né? Pois é, aí o que é? Se não for, o que a gente pode fazer? Nada, sei lá, né? Boa. Aí chegou lá e, pomba, não é nada disso que eu imaginava. Mas eu já estou aqui, o que eu posso fazer? Nada. Já era. Boa. Para quê? Boa, então, Paulo. Eu sei que eu estou fazendo a minha parte e eu chegando do outro lado, que nível vibracional eu vou me encontrar, o que eu vou conviver, eu não sei, não tenho a menor ideia. Né? Não me preocupo isso, porque quando eu chegar lá, pouco ou nada vou poder fazer. Eu espero que a gente vá para um lugar similar, assim que a gente possa se encontrar nas esquinas. Lembra? Conversa. Valeu, meu irmão. Muito obrigado. Um papo isso aí. Eu que agradeço mais uma vez a você e a todos que estiveram aqui, estoicamente assistindo esse trabalho. Muito obrigado. Isso aí. Um fraterno abraço. Até a próxima. São assuntos polêmicos. Eu sei que nem todo mundo gosta de ouvir, mas se a gente não mexe, não tem problema. Mesmo que se ficarem bravos comigo ou com o Paulo, mas se houver alguma transformação, valeu a pena. Pô, os caras não gostei do que eles falaram. Eu vou para onde? São questionamentos bobinhos aqui, mas aquilo que te deixou com raiva do que nós falamos, provavelmente, é aquilo que você precisa provavelmente mudar. Você tenha certeza disso. Pensa nisso quando você estiver vociferando contra nós. Um fraterno abraço e até a semana que vem. Tchau.